ou traduzido para o português, cabeça de vaca. É uma lenda que é considerada a mais assustadora história de horror já escrita. Isso é tão terrível que você morreria de medo depois de ouvi-la. De acordo com a lenda, uma pequena história chamada Kourep foi descoberta no Japão no século XVII. A origem da história até hoje é um mistério. Vários relatos são escritos no texto da época que referem a esta história, mas eles somente mencionam esse nome e o descrevem como uma lenda terrível demais para constar. Rumores afirmam que ao ouvir o conto, as pessoas que escutavam eram tomadas por um medo tão forte que tremiam violentamente por um dia, até finalmente morrerem de susto. A história Kourep foi considerada muito perigosa e muitas cópias foram queimadas. Os poucos exemplares que sobreviveram foram cortados em seções e distribuídos em todo o país. Hoje acredita-se que apenas ter restado fragmentos da história original. A maioria dos detalhes, reis da lenda, permanecem desconhecidos até hoje. As pessoas infelizes que leem a história nunca viverão o tempo suficiente para repeti-la. Um boato recente conta a história de um professor de uma escola primária que, inexplicavelmente, estava com fragmentos da história Kourep original. De acordo com o humor, o professor estava levando sua classe para um passeio escolar. Ele tinha o hábito de entreter os alunos durante o passeio com histórias de fantasma, etc. Os estudantes que tendem a ficarem indisciplináveis em longas viagens, notavelmente, tornavam-se quietos enquanto ouviam os contos de terror do professor. Muitos deles pareciam realmente assustados. Depois de algum tempo, o professor anunciou que iria contar a eles um conto proibido chamado Kourep. Antes que ele pudesse terminar a primeira frase da história, no entanto, as crianças começaram a entrar em pânico e imploraram para ele parar. Não, diga-nos. Uma criança ficou pálida e tapou os ouvidos, e os outros começaram a gritar, mas o professor se recusou a parar. Dizem que os olhos deles ficaram brancos e ele prosseguiu com a história, como se uma força invisível tivesse controlado sua mente. Quase uma hora depois, o professor recuperou seus sentidos e descobriu que um ônibus tinha caído numa vala. Todos os estudantes haviam desmaiado e estavam com a boca espumando. O motorista desse ônibus estava caído sobre o volante, suado e tremendo. Não está claro o que aconteceu a seguir, exceto que o professor estava mais contou nunca